Aláfia significa caminhos abertos em Iorubá. E é assim que eles parecem estar para a banda paulistana de mesmo nome. Desde 2011, com influências que vão do rap a músicas de terreiro, passando pela MPB e pelo funk, o Aláfia vem levando para os palcos a ancestralidade afro-brasileira e musicando discussões sociais, o que vem conquistando um público fiel. Banda Aláfia, estamos com a galera toda aqui, então tá todo mundo aqui. Quase todo mundo. Falta gente ainda? Não, mas que não veio, né? Mas falta. Isso é uma das particularidades do Aláfia, né? Assim, é uma banda com bastante gente, eu acredito que isso enriqueça bastante como banda, né? Porque cada um traz aí, então, uma particularidade, alguma identidade para a banda. Como é que vocês se juntaram, assim, num primeiro momento? A banda não começou desse tamanho, né? A gente começou com mais ou menos 6, se entendendo já como banda, 6. E a ideia era fazer um show que tivesse um repertório que mesclasse algumas canções que pudessem combinar com a voz do Jairo, algumas com a minha, algumas com a Xênia, a gente junto, né? Fazer um show pensando dos 3 separados, mais ou menos. Mas o show se chamaria Aláfia. E a gente contou para esse show com alguns amigos que estavam ali por perto, orbitando esses encontros, né? Aí depois que a gente entendeu que era uma banda e como a gente queria soar, a gente queria soar grande, a gente fez uma banda grande. Abstratos e retratos no tato e no faro, e corremos os riscos do desamparo. Ela arrisca dincras pelos meus poros. É uma grande família, né? Hoje somos em 12, né? E pegar a estrada com esse pessoal é exatamente o que o Eduardo falou, né? A gente aprende muito um com o outro, eu acho que isso acaba influenciando no trabalho diretamente. Até porque as criações também, elas transitam pelos nossos universos, mesmo que de repente a composição foi de um ou de outro, mas as influências, fora as nossas, elas transitam por todos que estão aqui. Então lidar com a Aláfia desse tamanho é realmente uma família, né? Com todos os seus prós e seus contras. E eu acho que isso que dá a liga. São 5 anos, né, de estrada. Vocês estão agora no segundo álbum, né, o Corpura, e já estão preparando coisa nova, né? Sim, tem um disco novo aí pra sair, pra se fazer, que se chama SP Não É Sopa. Um disco sobre São Paulo. Sobre São Paulo. Isso. Bom, a banda é de São Paulo, vocês já fizeram show fora do país, inclusive, né? Mas agora estão aí ganhando outros espaços, estão dando oportunidade para os outros estados conhecerem também o Aláfia, né? Como é que está sendo essa caminhada? Acho que os outros estados estão dando oportunidade para o Aláfia conhecer os estados. Também. E como é que está sendo essa troca? Tá sendo rico demais, assim, né? A gente, nesse momento aqui, aqui no Sul, e fomos muito bem recebidos, os shows calorosos, assim, mesmo com um tempo mais friozinho. E aí tem outras coisas acontecendo. A gente já conheceu alguns outros lugares, Ceará, Salvador está chegando, Goiás, já passamos, e todos esses lugares é que o Eduardo está falando. Isso vem trazendo na gente novos conhecimentos e novas possibilidades. E esse contato muito grande da música, compreender esses públicos, como que eles respondem a esse trabalho. E sim, são maneiras diferentes. E os shows não tem como também serem iguais. O mesmo show que a gente faz em São Paulo, por mais que o repertório seja o mesmo, quando a gente está aqui no Sul, quando a gente está em Goiás, quando a gente está no Ceará, ele toma suas identidades, né? Desses lugares também, com essas trocas. Isso é muito rico pra gente, né? É mais outro aprendizado dentro de tudo, dentro da música que a gente tem, dentro desses relacionamentos, dessas
inter-relações. Então, quer dizer, esse é o ouro do que a gente faz, né? Funtum, cantam, funtum, funefu, sankofa. Akoma, akofena, akopen, onin. Obi, inka, bin, haya, duafe. Bese, saka, dono, dame, mate. Funtum, cantam, funtum, funefu, sankofa. Queria que vocês comentassem um pouco da questão da ancestralidade africana, né, que está bastante presente nas músicas, até no próprio nome, né, Alafia, que é uma palavra em Yorubá. Como é que é essa presença na música, nos shows, no repertório de vocês? A gente expõe essa raiz, né? É que nem aquela figueira grande que quebra a calçada, sabe? Que a raiz Ultrapassa. quebra o concreto. Todos têm raiz, né? Todos os ritmos, todos os gêneros têm essa raiz. As ancestralidades, né? A gente fala da África porque é um recorte afirmativo. No combate ao racismo, a gente traz a África para valorizar, porque sabemos da demonização que essas culturas passam e passaram. Mas aí a gente deixa a raiz saltar para fora. Aqui no meu quintal. Tem que plantar, tem que plantar. Tem que plantar, aqui no meu quintal. Que tal plantar você aqui no meu quintal pra ver brotar da flor a fruta, a cor? Que tal se dar e ser além do bem e mal? Viver total, 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 total. Deixa as roupas no varal. A vontade é natural. Já pensou que bom não ter que pensar? Eu queria que vocês comentassem também a questão do discurso, né, nas letras, que tem isso também, né, essa questão de é um show e é uma banda para dançar, para curtir, mas também para pensar, né? Sim. Essa é a proposta mesmo. Tem uma parada que aquela banda Inner Cycle falava que era o fato da gente fazer uma música dançante não significa que ela não sirva para pensar. Então, não tem como a gente invocar toda essa ancestralidade, invocar toda essa rítmica, e não também tocar nas questões que oprimem as pessoas, esses seres humanos que fazem parte disso. E no caso, a gente fala das pessoas pretas, das pessoas afrodescendentes. Então esse discurso, ele acaba sendo bastante contundente, porque nós vivemos isso. Cada um aqui, a sua forma, a sua maneira, cada um com a sua natureza aqui, a gente faz parte disso, né? Então, a gente extravasa através da música, através desses discursos, essa ideia de que a gente luta por equidade, a gente luta por justiça, e cada um dentro das suas desconstruções, né? É muito, muito louco, porque a palavra desconstrução hoje em dia ela vem sendo batida, né? E a desconstrução é algo que, na verdade, a gente usa para a vida, né? Todos os dias, quando a gente se inclina para pensar sobre a nossa existência aqui, todas as camadas que nos formam, a gente está nessa batalha. E o Alafia é isso.
Porque a todo momento a gente está aprendendo, a todo momento tem alguma questão pontual que a gente tá lidando com ela de forma pessoal. Né? Então a gente vai lidar com questões relacionadas à questão do racismo, a gente vai lidar com as questões relacionadas ao machismo, à homofobia diretamente, e todas relacionadas à questão étnico-racial também, porque daí você vai pegar a questão da mulher preta, você vai pegar a questão da homossexualidade, então tipo, tudo isso está dentro. Parece que são várias coisas pipocando ao mesmo tempo, e você vai vendo as questões que dizem respeito ao racismo dali, racismo daqui, macaco dali, aranha dali, sexo e as negras, essas coisas todas. Temos uma lei que é 10.639, 11.645 também, que infelizmente tem que obrigar a história da África, a história do povo afro-brasileiro, a história dos índios na escola. Há 10 anos, e essa lei não é respeitada. Isso depende de vocês. Isso depende da gente, seja preto, branco, vermelho, amarelo, seja o que for. Aláfia. Vem do Ganai, não se engana só. Divergir, divergir. Dos almanac pra quê? Do meu sotaque de Araque. Dos almanac pra quê? Do meu sotaque de Araque. Dos almanac pra quê? Do meu sotaque de Araque. Dos almanac pra quê? Pra quê? Mulher da costa, tu quer que não gosta pular? Mulher da costa, tu quer que... Tem um lance que você falou, discurso, né? Que não é verbal exatamente. A gente não está trabalhando exatamente só com a o que é letra, verbal. Né? Então, no nosso papel aqui, recortando, a gente está lidando diretamente com símbolos, né? E a gente, na dimensão do que esses símbolos representam para nós, a gente tenta passar ele para as pessoas. Então, de repente, um tambor é um símbolo que significa muita coisa. Uma cara preta, um boné, entendeu? Uma guitarra, o funk, um nome, qualquer coisa. Pode significar demais em relação ao que é o nosso discurso. Então, o discurso, de uma maneira geral, ele é formado por essas especificidades que tem que significar para mudo, para falantes de outra língua, para cego. Você olhar uma pipoca na capa e ficar pensando, por que aquela pipoca tá na Isso capa? já é Por que aquela criança preta com uma sombra na terra? Qual é a relação que você tem com cor pura? Então é isso, né? Tudo é um discurso e tudo isso está fazendo com que a gente pense também. Nada está pronto, tudo está no percurso, né? Há mais de 6.000 anos a gente dança aí. Pra chamar chuva, pra mandar chuva embora. Pra luta, pra descontração, pra religião, seja o que for. A nossa dança, os nossos corpos têm memória e vamos utilizar eles. O que? Música negra continua sendo o tema do Nação, mas agora com o DJ Piá, que vai falar com a gente sobre o projeto Brasil Afro Vibes. O que é o Brasil Afro Vibes? Fernanda, eu venho há muito tempo pesquisando a música brasileira, né? Eu trabalhei um tempo na Ipanema, comecei com música negra lá e teve um período que eu apresentei a Vez do Brasil e agora já faz aí 4 anos que eu estou na FM Cultura trabalhando só com música brasileira. E dentro desse programa que eu tenho, que é o Discoteca Brasileira, eu aprimorei um pouco essa pesquisa da música brasileira que às vezes ficou esquecida, né? Tem várias pérolas esquecidas aí dessa música que hoje eu acredito que é a música mais criativa do mundo, a música brasileira, né? A influência do negro com o europeu e também, claro, indígena, criou uma música em cada parte do Brasil diferente e extremamente criativa. Tu pega o maracatu, tem aqui o Moçambique, tem o samba, né? E inúmeros outros lugares, né? Essa mistura do negro com a música europeia fez uma coisa incrível, né? E eu venho pesquisando isso há bastante tempo, mais ligado à música negra, e daí eu peguei e remixei funk, soul e disco dos anos 70, botei uma produção musical em cima, né?
E também tem muita coisa que eu acabei achando assim, começou a surgir muitas bandas de Afrobeat brasileiro hoje, e eu comecei a tocar muito essas bandas, e eu acho que o Afrobeat tem tudo a ver com o Brasil, né? Podia ter sido inventado no Brasil, e quase foi, na minha opinião também. Pois é, então dessa pesquisa vai surgir aí um videoclipe que a galera pode participar, né? Sim. Quando é que vai ser gravado? Como é que vai ser? A primeira edição dessa festa vai ser o dia 30 de outubro, num domingo, a partir das 7 horas da noite, no Espaço Cultural 512. Essa festa eu vou estar gravando uma parte desse videoclipe. A maior parte do vídeo vai estar sendo gravado nessa festa, mas antes eu já tenho uma agenda que uma parte que é de samba, tem umas meninas do samba que vão participar. Tem também uma parte que é bem mais afrobeat, que tem a participação da Lu, que é uma dançarina, com o grupo dela. Também tem o Cadi, que é um africano, que vai participar. E é interessante que as pessoas estão se agregando a esse projeto, assim, por causa do vídeo, né, que eu estou precisando de algumas pessoas para participarem. E essa festa, para mim, vai ser o início desse projeto, porque nessa festa aí vai estar todo mundo reunido, que a gente vai estar gravando o videoclipe nessa festa, né? E que isso vai virar esse teaser, e no dia 20 de novembro, né, no dia de Zumbi dos Palmares, a gente pretende lançar esse videoclipe já pronto, né? Essa é a nossa agenda. Espero que dê tudo certo, né? Que a gente consiga fazer essa história, porque esse teaser tem 4 ritmos bem diferentes, que serão tipo 4 vídeos num só. E o teu programa foi apontado aí numa lista de programas, né, o programa que tu faz na FM Cultura, de programas legais para música independente, né? Eu acho que também um dos diferenciais de tu ter um locutor que é artista, que é músico, tem isso, né? Quando chega o artista lá, cara, eu sei as dificuldades que o cara sofreu e sofre para chegar ali, sabe? Sim. É uma coisa que eu sempre tentei deixar as pessoas totalmente à vontade, porque às vezes tu vê aquela pessoa representando o trabalho de anos, às vezes fica nervosa, não consegue nem executar o trabalho, né? Então eu também já passei por isso, né? Então o meu programa, a gente tem um espaço sempre regular para produção independente, eu também procuro material independente, e também os músicos vão lá, fazem um som ao vivo. E isso rola um desdobramento do Discoteca Brasileira, que virou Discoteca Acústico, que é um programa que vai durante o ar, durante os 3 horários na FM Cultura, com aquele trecho que o músico executou ao vivo a sua música, né? Então é uma versão exclusiva, conteúdo exclusivo da FM Cultura, e que eu acho muito legal. E interessante disso que, pra mim, isso não é tipo assim, vou dar uma ajuda pro cara, não, cara, porque tem muita gente boa produzindo música aqui, realmente falta ainda espaço, mesmo com internet e tal, porque o veículo aberto, o interessante é isso, que na rádio tem gente escutando em casa, tem gente escutando na academia, no carro, tu entendeu? Essa coisa do rádio, de esse veículo de massa, é diferente do que o cara solitário na sua casa ouvindo ali o MP3 no fone de ouvido, né? Porque a música é essa coisa tribal, né? Voltando na música negra é tribal, está todo mundo junto, é música, religião, sensualidade, gastronomia, tudo junto, né? Então a música tem isso de as pessoas escutarem várias pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que é comercialmente totalmente viável também, sabe? A gente apostar no local, porque tu fomenta a cultura local, né? Tu dá emprego para as pessoas. Sim. E hoje também com a internet, se eu posso ouvir a música e o cara tá produzindo lá na África, e hoje eu achasse, a África tem uma cena, não, a África sempre teve uma cena que eu não tinha acesso antes, né? Então, se hoje eu posso ouvir a música que é feita lá no leste europeu, cara, eu tenho que investir aqui na minha aldeia para que da minha aldeia essa música saia para o mundo, né? Vamos nessa, muito boa noite, estamos começando mais um Discoteca Brasileira aqui na FM Cultura 107.7, eu sou o Piá e fico com vocês no programa Discoteca Brasileira até meia-noite, são 2 horas com muito som Brasil de todos os tempos, de todos os estilos. Diariamente a gente recebe bandas que vêm e fazem um som ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura. Vamos refazer o convite então, dia 30 de outubro, no Espaço 512,
Né? No Espaço Cultural 512, ali na João Fredo, 512, Brasil Afro Vibes, a partir das 7 horas da noite. Chega cedinho ali para participar do vídeo. Se quiser participar também, antes de começar a festa, o e-mail é brasilafrovibes@gmail.com. Manda teu nomezinho ali, faz uma listinha com os amigos. A gente vai estar nessa festa, então, valorizando muito a cultura negra, né? Por causa que é um projeto de música negra, e a festa vai até as 2 da manhã, festa para dançar. Tem lá o Cafu que vai fazer um som comigo, e também o DJ Thiago TR, e também vai ter o Miguel Carranzo, um parceiro aí de Los Angeles, que vai estar fazendo uns drinks especiais. Ah, coisa boa, não dá para perder então. Todo mundo convidado. No próximo bloco, veja como foi o Mulheres Negras em Foco, um evento que uniu cinema e representação aqui em Porto Alegre. E depois de música, o Nação de hoje te convida para uma sessão de cinema. É a primeira sessão do Cineclube Adélia Sampaio, promovido pelo Criadoras Negras RS, um evento que uniu cinema e representatividade. Vamos lá? Dá licença, tu estava emocionada ali, né, enquanto vocês estavam apresentando o que está acontecendo aqui na noite de hoje. E, como vocês disseram ali, é o parto do Criadoras Negras, né? O que é o Criadoras Negras? Se eu falar que eu estou emocionada, eu vou já de novo. O Criadoras Negras, ele é um coletivo de 12 meninas da cidade de Caxias do Sul e Porto Alegre, que tem por objetivo trabalhar a questão da mulher negra no Rio Grande do Sul, o protagonismo negro, seja no cinema, nas artes. Nós somos meninas de diversas áreas, tem meninas historiadoras, tem meninas do cinema, da moda, meninas das artes cênicas. Então é isso a nossa proposta, assim, é o nosso protagonismo, é a nossa voz falada por nós mesmas, pelas mulheres negras. E está começando então hoje com cinema, né? Exatamente, hoje é a nossa primeira atividade, né? O Cineclube Adélia Sampaio, ele tem o objetivo de funcionar uma vez por mês, tanto em Caxias do Sul quanto em Porto Alegre, com a mesma programação. E a gente está muito feliz, a sala está cheia, a gente está assim, não tem nem palavras ainda, estou feliz de verdade. Assim, hoje é a nossa primeira atividade e estamos começando muito bem. Ô, Nick, tu também é do Criadoras Negras, né? E como é que está sendo essa estreia aqui hoje em Porto Alegre? Eu acho que é muito significativo pelo fato de que é um evento que é pensado por mulheres negras, com a proposta de protagonismo negro, né? Colocando a mulher negra em foco. Esse é o tema do evento. Então, eu acho que isso é muito importante, né? É a visibilidade, é a autorrepresentação da mulher negra, né? É a oportunidade de tirar esse lugar da subrepresentação da mulher negra, né? Da objetificação da mulher negra, o lugar da subalternidade, né? E é romper com esse padrão de beleza pautado pelo racismo, e a gente ter o lugar de fala e a gente poder mostrar quem somos e falar com profundidade do ser mulher negra, né? Da subjetividade da mulher negra. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contraste. Não teremos mais erros de nos pisotearmos, de nos olharmos e não nos reconhecermos. Então, todo o trabalho que for feito
nessa dimensão humana, solidária, coletiva e cooperativa, vai dar certo. Nós só temos que nos olhar, nos respeitar, encontrar o nosso axé de cada dia e partimos para o respeito e para nossa luta. Tu estás na produção dos 2 filmes, né, dos 2 curtas que estão sendo exibidos aqui hoje. E, bom, a gente está aqui no Cineclube. Adélia Sampaio, né, considerada a primeira mulher negra a fazer cinema no Brasil. E como é que tu vê o cinema como um expoente, como um elemento de militância, de resistência? Eu acho que é importante a gente perceber que o audiovisual tem um poder simbólico inimaginável, né? Então, a importância da representação, em como se dá essa representação, como se dá essa autorrepresentação, como eu falava antes, né? Então, a partir do momento em que se eu quero me representar na tela, quem é que está pensando nesse papel? Quem é que está ocupando esse lugar? Porque uma coisa é você seguir um roteiro escrito por uma pessoa branca, por um homem, quando você é mulher e negra. Então, quando você consegue ocupar o lugar não somente de estar na tela, mas de você ocupar o lugar de pensar o roteiro, de pensar a fotografia, de pensar a musicalidade disso e trazer todas as suas memórias, a força da tua ancestralidade, e colocar isso, aí a coisa se transforma. E aí você consegue tratar com profundidade, né? Você consegue fazer um cinema com profundidade, nos representando de uma outra forma. E eu acho que isso é fantástico. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, começamos a nossa programação especial pelo Mês das Crianças. Até lá! Quando era puro, faro é tão caro. Quero ser querido. Sinta funk, fera nessa esfera, verão, me infere muito mais que o homem. Quando era puro, faro é tão caro. Quero ser querido.